O retorno do mangá de One Piece, capítulo 1055, a investida do almirante Aramaki contra a Aliança e a demonstração dos seus poderes que lembram bastante a um deus que a gente viu nesse último arco, a chegada de Shanks aos arredores do país de Wano e o tão aguardado reencontro com o Luffy que o Maneta já tá querendo dar pra trás e a ascensão do virtual quinto imperador das chamas, Sabo. Galera, esse review vai ser enorme, eu tô maluco, gente, vai ter coisa pra caraca que eu vou querer falar aqui e eu queria muito contar com a sua inscrição, com esse retorno do mangá de One Piece, principalmente com a bomba que foi esse capítulo. Faltam menos de 1000 inscritos pra gente bater essa meta de 600 mil inscritos e você pode ser o número 600 mil, galera. Conto muito com a sua inscrição pra deixar todo mundo feliz no dia de hoje. Vamos lá. E galera, um capítulo especial como esse merecia um patrocínio igualmente especial e a Magic Box mandou mais uma caixa recheada de coisa maneira. Se você é fã de verdade do Sanji, assim como eu, essa é a caixa perfeita pra você. Magic Box mandou um conjunto inteiro do Sanjaço com essa camiseta vermelha iradíssima, um moletom também do Sanjaço ali, caneca, copo pra café que eles nunca deixam faltar e o pôster de recompensa do Sanjaço, né, aquele acima do Zoro, vale lembrar. Além de bottom, chaveiro e o volume 101 de One Piece, galera. Antes eles tinham mandado 100, agora mandaram o 101 pra eu conseguir preencher a coleção. Vou nem comprar o 102, hein? E você também pode escolher de outros personagens, se você, por exemplo, prefere o Zoro, tem do Zoro também, tem do Ace, tem do Chopper, pra quem prefere um conjunto um pouco mais fofinho. E tudo isso com você já sabendo o que vai receber no kit, tendo opções de kits mais econômicos ou os completaços como esse aqui, além de opções de outros animes pra quem curte também. Então, ó, link na descrição para você garantir a sua Magic Box e aproveita o cupom Quero Mais para você conseguir 10% de desconto na sua próxima compra. Fica ligado, valeu! Vamos lá, galera, começando com a página colorida que a gente teve com a formação dos novos imperadores, o Bug, o Luffy, o Barba Negra e o Shanks. Quando começaram os vazamentos sobre esse capítulo, disseram que essa capa faria alguma referência aos 4 cavaleiros do Apocalipse mencionados na Bíblia, o que não foi o caso, porém aqui vale uma observação, vale um parênteses, porque a antiga formação dos 4 imperadores, essa sim, muito provavelmente fazia, ou pelo menos se encaixava muito perfeitamente no arquétipo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que eram, né, no caso, a conquista, a guerra, a fome e a morte. O Barba Negra sendo uma representação da morte, aquele que traz a morte tanto direta quanto indiretamente, né, com o Barba Branca e também com o Ace. A Big Mom representando o arquétipo da fome, o que por si só, né, já é auto-explicativo. O Kaido representando a guerra. Ele acredita que aquele que está no topo deve conquistar isso através da guerra. E o Shanks representando o arquétipo da conquista. Afinal, nesse próprio capítulo ele diz que está na hora deles ingressarem, deles começarem a participar de fato da corrida pelo One Piece. Mas enfim, uma curiosidadezinha aqui pra vocês. Mas agora sobre o capítulo em si, a gente vai separar em 3 partes, galera, em 3 grandes blocos. Primeiro sobre o Aramaki, a gente vendo ele contra os Bainhas Vermelhas. E eu confesso, galera, a expectativa, né, na verdade a realidade, assim como o Thanos ele diz, costuma ser um pouco decepcionante, porque, meu amigo, a minha expectativa era o Aramaki de frente para toda a aliança, peitando a aliança inteira. Sim, meu amigo, e tocando o terror para demonstrar o nível do infeliz. Só que não foi exatamente esse o caso. Tava ele de frente com os Bainhas Vermelhas. Tudo bem, mas antes de partir pro combate, tem uma frase interessante que o Aramaki ele solta, que é a seguinte: a habilidade de influenciar as pessoas. Isso é realmente interessante e algo que não se vê com frequência. E por que ele disse isso? Porque o Luffy ele conseguiu consolidar toda aquela aliança ao ponto de fazer com que aqueles bainhas, aqueles samurais, eles se colocassem na frente de batalha contra um almirante, que é algo que poderia ser interpretado como nada a ver, mano, vai cuidar da sua, eu só quero enfrentar o Luffy, só quero capturar o Luffy, você não precisa se colocar nessa situação, e ainda assim eles estão dispostos a proteger o Luffy. Agora sobre os poderes do Aramaki
Aramaki, a gente descobre nesse capítulo que ele possui a Logia da Floresta, Mori Mori no Mi. Parabéns mais uma vez ao meu brother Tassiano do canal Zonopé, acertou em cheio o nome da fruta Mori Mori no Mi, que significa floresta. Agora, vamos lá, vamos destrinchar tudo isso. A gente vê ele usando seus poderes ali e transformando a natureza ali, ai meu amigo, aí ó, natureza pra caralho, pra vocês, toma flora e toma flora no cu de vocês. E a gente vê que o cabelo dele assume uma aparência muito específica que lembra os cabelos do Luffy enquanto ele está despertado. Ou seja, será que realmente o Aramaki é considerado o deus da floresta? Vamos relembrar toda essa ideia, galera. Por que estavam cogitando que o Aramaki ele poderia ter, quem sabe, a Hito Hito no Mi, modelo mítica do deus da floresta, ou algo do tipo? Vamos relembrar lá em Skype mais uma vez quando são mencionados os 4 deuses em One Piece, né? O deus do sol, o deus da chuva, o deus da terra e o deus da floresta. E nisso começaram-se, né, as possibilidades de outras frutas no universo de One Piece representarem também frutas de deuses, frutas que fizessem referências a deuses. E como o Aramaki estava sendo introduzido agora, encaixaria perfeitamente ele também possuir a fruta de um deus. Só que esse não parece ser o caso. Ele mencionou especificamente que a fruta dele é uma Logia, a Logia da floresta. Então será que ele é o deus da floresta? Será que ele não é? Será que ele é considerado uma fruta divina? O que está acontecendo? Galera, eu acho que sim. No passado, pode ser que tenha existido um antigo usuário da fruta da floresta que fosse considerado um deus, que fosse considerado uma divindade, assim como o antigo usuário da fruta do Luffy. Só que não precisaria ser o caso, não seria necessário todas essas frutas que representam esses deuses serem frutas do tipo Hito Hito no Mi, modelo mítica e algum nome, por si só algum modelo qualquer. Poderia ser o caso perfeitamente dessas outras frutas serem uma Logia, serem uma Zoan, serem uma Paramecia, e tá tudo bem, contanto que essas pessoas no passado, esses usuários dessas frutas no passado, eles fossem enxergados, eles fossem vistos pelas outras pessoas como deuses. E se eles eram vistos como deuses, independe se eles eram do tipo Zoan, se eles eram do tipo Logia da floresta, ou se eles eram uma Paramecia, não importa. O que importa é como eles eram vistos. E se ele era visto no passado, né? Um antigo usuário da fruta da floresta era visto como um deus, tá tudo bem, é sobre isso. Agora sobre a personalidade do Aramaki. Meus amigos do céu, a gente foi vendo aos poucos das crenças, do que o personagem acredita ao longo do que ele foi sendo introduzido, mas meu Deus do céu, o cara ele lança umas bombas, umas pérolas absurdas. Ele começa a falar como os Tenryubitos são os deuses desse mundo, fala como países como o de vocês não tem direito algum por não estar afiliado com o governo mundial, fala que a humanidade só chegou tão longe por ter imposto hierarquias, como temos que colocar nações como a de vocês sem vínculo com o governo mundial no seu devido lugar, e essa é a ordem que mantém a vida funcionando. Preconceito nos dá estabilidade. Meus amigos, se o Fujitora, que deixou o pessoal de Dressrosa morrer para provar que o do Flamengo estava errado, que os Shichibukai estavam errados, sim, ele fez isso, para quem não lembra, mas todo mundo gosta de esquecer ou passar pano, meu amigo, esse então se provou ser o verdadeiro cachorro do governo, cara, lambe-bota de Tenryubito mesmo. Esse, meu amigo do céu, cara, que série de pérolas que esse cara soltou, pelo amor de Deus. Eu não concordo com nada do que ele disse, pelo amor de Deus. Eu só acho que o nível de força dele ainda tá para ser mostrado de forma plena. Mas enfim, eu acho que essa personalidade do Aramaki é perfeita para encaixar com o personagem. Primeiro, ele não vai ser como o Fujitora, pelo visto, que vai, bom, ser contrário ao governo em algum nível, né? Como foi o caso da abolição do sistema do Shichibukai. Tem aquela SBS onde perguntam se esses dois almirantes eles viriam a discordar do governo, e o Oda ele dá aquela sabonetada, dando até a entender que sim,
Pode ser que tenha algum plot twist no Aramaki ele discordar no fundo e isso ser mais uma atuação por parte dele, até pode ser o caso, mas vamos supor que não. Eu acho que encaixa perfeitamente com esse personagem porque ele precisa permanecer como um fiel militar até o final, porque ele precisa ser derrotado. No caso do Fujitora, eu desacredito completamente que ele vai oferecer uma luta até a morte, sabe? Contra qualquer dos Chapéus de Palha. Ele criou um vínculo com esse bando, ele não vai se dispor ali pela Marinha, pelo Akainu, qualquer coisa do tipo ali, pra lutar por aquela instituição numa luta contra os Chapéus de Palha, ou mais especificamente contra o Zoro, que todo mundo acredita que ele possa ser o oponente do Zoro. Isso não vai acontecer. Só que no caso do Aramaki, se ele continuar agindo dessa forma, for um fiel militar, fanboy do Akainu, do governo mundial, tudo isso, meu amigo, ele vai continuar até o fim e ele vai ser um oponente que vai ali lutar sem problema nenhum até a morte contra o Zoro ou contra quem quer que seja, mas é importante que ele permaneça nessa posição. Continuando a luta, a gente vê a Yamato aparecendo ali por trás dos bainhas e afundando a cabeça do Aramaki com o Haki do Rei avançado, galera. Tuque! Levou um tuque ali na cabeça, o Aramaki, eita porra, até reconhece a força do golpe da Yamato, mas ele não chega a sangrar, né? O pessoal gostou de zoar essa cena, kkkk, o Aramaki levando porrada na cabeça. Gente, quantas porradas o Kaido já não levou na cabeça também? Pelo amor de Deus, levou inclusive da própria Yamato também porrada na cabeça. Isso não quer dizer nada, Aramaki tá inteiraço lá de boa ainda. E depois aparece o Momo tentando um Bottle Breath e falhando miseravelmente. Gente do céu, ele falha miseravelmente e depois tenta partir para uma mordida, né? Assim como ele fez contra o Kaido, ele tenta morder o Aramaki e ele diz uma frase curiosa. O Momo ele diz para Yamato não interferir na luta, que ela não deve lutar. Galera, vamos lá. Eu queria muito que capítulo que vem o Aramaki desse uma de Hashirama e chegasse nesse golpe assim, ó, e arrastando a aliança e varrendo a aliança inteira. Só que não parece que esse vai ser o caso, nem sequer parece que o Aramaki ele vai dar de cara diretamente contra o Luffy ou contra qualquer um dos supernovas. Muito provavelmente quem vai tentar segurar o almirante e quem sabe até conseguir vai realmente ser o Momo, quem sabe na sua forma híbrida. Talvez essa seja uma oportunidade da gente ver essa forma que a gente ainda não viu do Momo e que seria bastante interessante. Agora, eu queria só lembrar vocês, né? Eu fiz essa comparação com o Hashirama, vocês precisam lembrar que o Kaido foi basicamente o Madara de One Piece. O Oda ali em 2018 meteu que, cara, eu não sei não como é que o Kaido vai ser derrotado. A gente tem que ver, né, como é que ele vai ser derrotado. Inclusive o Kaido com seu Suzano de Fogo no final da luta dele contra o Luffy. Nem o próprio autor sabia como derrotar o Madara de One Piece e agora chega o Hashirama de One Piece, autoexplicativo, não preciso nem explicar o porquê, né? Só a semelhança dos seus poderes. Galera, e quem era mais forte dos dois, todo mundo sabe. Agora parte 2, gente. Shanks navega ao redor do país de Wano. Vamos lá. A gente vê algumas falas dos personagens, dos membros do bando, uma fala do Shanks, a fala do Luke Hu, né, dizendo que vamos encontrar o Luffy, agora ele finalmente. A gente vê o Yasop falando que ele não tá pronto, calma aí, gente, eu não tô preparado ainda para reencontrar o Sop. E a gente vê até o Suco de Limão falando também ali sobre o Kid, né? Vamos falar sobre esses últimos dois ali que eles falam coisas interessantes. Sobre o Yasop, ele não querer se encontrar com o Sop até então. Eu acho que muita gente julga o Yasop de forma errada, porque quando aconteceu o convite do Shanks lá no episódio 0 ou no capítulo 0, né, quando o Shanks ele vai, ainda novo, depois da execução do Roger, convidar o Yasop para fazer parte do bando dele, o Yasop ele não parte naquele momento, não é tipo chega um estranho ali na costa da ilha dele e ele simplesmente diz sim e vai embora. Na verdade não aconteceu naquele momento, o Yasop ele recusou a oferta e ele continuou com a sua família. Esse convite do Shanks pro Yasop aconteceu 2 anos depois da execução do Roger e 3 anos antes do Usopp nascer. Só que o Usopp ele chegou a conhecer o seu pai, ele teve interação quando criança
com o seu pai e só alguns anos depois, ainda na infância do Usopp, que o Yasopp ele decidiu sair de casa. Isso anula a canalice como pai que é o Yasopp? Não muito, mas vale a pena aqui fazer essa observação. E o suco de limão, aqui é melhor falar o nome traduzido porque fica mais engraçado, né? Falando sobre o Kid, aquele pirralho que tentou enfrentar a gente, né, tempos atrás, e mencionando ele. Galera, não quer dizer, todo mundo já começou a afirmar, tomar como verdade que o suco de limão foi o responsável por arrancar o braço do Kid. Bom, pode ter sido o caso, né? Faria sentido ali aquele personagem específico ter falado isso, já que ele talvez tenha sido o cara, né? O oficial que tivesse enfrentado diretamente o Kid, tenha sido responsável por arrancar o braço dele. Ou talvez só tenha sido um dos outros personagens ali do bando do Shanks que tenha falado e não tenha sido diretamente ele. Ainda não tá nada certo, mas pode ter sido um indício de que foi o suco de limão o responsável por arrancar o braço do Kid. Depois a gente vê em seguida o Shanks vendo o cartaz de recompensa do Luffy. Muito legal essa cena, né? Sempre bom a gente ver o Shanks reagindo à recompensa do Luffy. E a gente começa um flashback de quando, olha só galera, de quando ele roubou a fruta da borracha de um navio do governo mundial. A gente vê até o Rouz-Hu naquele navio, enfatizando que não fazia o menor sentido o Shanks querer aquela fruta. Aquela fruta nada mais era do que a fruta da borracha, que permitia você se esticar. Galera, essa frase não foi à toa. Prestem muita atenção aqui, essa é a impressão que todo mundo tem. Mano, por que o Shanks ele iria roubar a fruta da borracha de um navio do governo, se meter nessa, sabe? Não teria sentido, e o Rouz-Hu, a fala do Rouz-Hu reforça essa ideia. Então, gente, não foi à toa. O Shanks certamente sabia da importância dessa fruta. Muito provavelmente ele soube disso depois que o Roger ele foi até Laugh Tale. Quando a gente vê o Shanks pequenininho chorando ali e abraçando o Roger, o fato dele chorar muito provavelmente se remete ao fato do Roger estar para morrer. Ele estava com uma doença incurável e ele escondia isso do bando, ou pelo menos das crianças do bando, ou pelo menos do Shanks. E naquele momento ele provavelmente disse que ele estava para morrer e que não tinha salvação para a doença dele, e por isso o Shanks ele chorou. Só que pode ser que ele não tenha falado só isso para o Shanks. Pode ser que com toda a descoberta que ele fez sobre o século perdido, sobre o One Piece, ele também tenha passado uma missão, um legado para o Shanks. E essa missão, como eu falei aqui mais de uma vez nesse canal, seria ele conseguir a fruta da borracha e dar para o filho do seu capitão, Ace, que ele acreditava, que o Roger acreditava que viria a se tornar o próximo rei dos piratas, ou aquele que iria encontrar o One Piece. Ele acreditava que o filho dele seria o destinado a encontrar o One Piece, e por isso ele teria destinado essa missão ao Shanks, fornecer a fruta, entregar aquela fruta de suma importância para o seu filho, para que ele pudesse se tornar o novo Joy Boy. Galera, existem evidências muito fortes de que o Ace ele foi um candidato a Joy Boy, assim como vários outros personagens, o King acreditando que o Kaido ele era na verdade Joy Boy, ele poderia ser Joy Boy, enfim, quem será que é? Sim, o Ace era um dos personagens que poderia ser Joy Boy, mas acabou não sendo. Era isso que o Roger provavelmente acreditava, e era isso que muito provavelmente a Yamato acreditava. Quando eles dois conversam, a Yamato ela demonstra muito interesse na nova geração de piratas, né? O Ace até menciona o Cavendish, e isso também não foi uma fala avulsa. Ela perguntava isso porque no diário do Oden, o Oden ele fala sobre alguém que viria a reunir uma nova geração de piratas e lideraria essa nova geração através de um novo amanhecer para o mundo e para o país
de Wano, e a Yamato, vendo esse diário do Oden, acreditou que aquele poderia ser o Ace, que ele viria a liderar essa nova geração de piratas. Além do fato de, na luta dele contra o Barba Negra, olha só que antítese mais clara do que essa. Enquanto o Barba Negra representou as trevas, o Ace representava o sol. Só que o Ace falhou. O verdadeiro Joy Boy a gente tá vendo agora, o verdadeiro Deus do Sol a gente tá vendo agora, e é o Luffy. Ele que tá liderando essa nova geração de piratas, é ele que vai trazer o amanhecer para o mundo, é ele que representa o sol. Então sim, galera, o Shanks, ele muito provavelmente planejava dar a fruta da borracha para o Ace, porque quando ele chega com a fruta da borracha na Vila Fuchsia e o Luffy acaba comendo aquela fruta por engano, por acaso, ou quem sabe pela fruta ter escolhido indiretamente ali o Luffy naquele momento, o Shanks, ele nunca mais volta para a Vila Fuchsia. Todas as visitas que ele costumava fazer se encerram a partir daquele momento, porque ele tinha realizado, ele tinha cumprido a sua missão. Bom, na verdade era passar para o Ace, né? Acabou que o Luffy comeu aquela fruta, mas enfim, agora a fruta já tinha sido comida, a Makino também provavelmente já tinha sido também, e ele não tinha mais o que fazer lá. Enfim, galera, continuando o capítulo, a gente vê como todo esse feito do Luffy faz o Shanks relembrar de vários dos momentos com o Luffy na Vila Fuchsia, até o momento onde ele perde o seu braço, né? Por outros ângulos a gente vê essas cenas, né? Bem legal a gente relembrar esses momentos, mas não se preocupem quanto ao braço, gente. Como eu sempre gosto de relembrar aqui, o Bug, sim, vai dar um jeito e vai emprestar o seu braço para o Shanks poder lutar contra o Barba Negra, meu amigo. Podem ter certeza que isso vai acontecer, principalmente agora com o Bug tendo se tornado um imperador. Ele vai chamar atenção se ele tiver principalmente com o Road Poneglyph final, e meu amigo, ele vai se juntar ao Shanks na batalha contra o Barba Negra, e essa aliança vai acontecer. Mas uma coisa curiosa que o Shanks ele fala aqui nesse capítulo é que ele não planeja se encontrar com o Luffy ali. Galera, que história é essa, Oda? Tá maluco? Mas tu tá maluco? Dizendo que o Shanks... agora que eu tô ao redor do mar de Wano, pensando bem, é que o Usopp falou que não tá pronto ainda, né? Não é a hora ainda. Meu amigo, tu tá de sacanagem com a minha cara. Meu amigo, ele dá a desculpa de que porque a gente tem que ver ali a situação com o Bartolomeu, que tava ali naquela capa de capítulo, vocês lembram lá, né? Queimando bandeira de território do Shanks e botando a bandeira do Luffy, e ele provavelmente não fez isso só com uma ilha. Ele expandiu os territórios do Luffy sem o Luffy saber, e isso com mais de uma ilha, né? Então ele tá querendo resolver a situação com o Bartolomeu. Gente, essa situação, como eu falei no vídeo de segunda-feira, vai terminar em pizza. Todo mundo sabe, na verdade o Bartolomeu só gosta do Luffy, né? E tudo vai terminar em pizza. Só que, gente, pelo amor de Deus, o Shanks está ao redor do país de Wano. Presta atenção, seria uma oportunidade perfeita para o Shanks chegar no Luffy e falar: ei, moleque, que história é essa de tu tá roubando meus territórios? E os dois têm aquele embate ali amigável ali, só pra gente ter um pouco do fanservice deles dois se enfrentando. O Bartolomeu seria a causa perfeita para o Luffy e o Shanks eles se enfrentarem, pelo menos no momento ali, até a situação se resolver de forma amistosa. Galera, que cenário perfeito, Oda! Não é possível que essa aparição do Shanks ao redor do país de Wano tenha sido unicamente e exclusivamente um marketing para o filme Red, que inclusive no dia de hoje saiu o segundo trailer do filme. Meu amigo, se tivesse sido só marketing, Oda, seu canalha. E outro cenário perfeito para mim também seria o Aramaki, meu amigo, varrendo a aliança da forma que eu falei, e o Shanks chegando para falar: que história é essa? Tu tá mexendo com o meu protegido? E aí os dois ficam em paz, tem uma troca, um clashzinho genérico lá, e tudo se encerra, o Aliança consegue fugir com o Shanks, o Aramaki fica quieto na dele, e tudo se resolve. Seguindo o capítulo, o Shanks pergunta para o Beckman a seguinte frase: se já não é a hora deles irem pegar o One Piece.
Galera, muito legal, pelo menos isso, né? Pelo menos essa parte foi legal, ele finalmente adentrando na corrida pelo One Piece. A gente não sabe se aquela velha teoria de que ele é o guardião do One Piece, dele já saber a localização de Laugh Tale, já saber como funciona o mecanismo para conseguir acessar aquele lugar, aquela ilha. A gente não sabe de nada disso, a gente não sabe se ele sabe da localização, pelo menos, dos Road Poneglyphs, enfim, nada disso ainda é muito certo, tudo isso ainda é meio que incógnita, mas ele tá na corrida. Talvez ele já saiba e só tenha dito isso pra tipo, agora vamos lá pegar o One Piece. A gente já sabe onde tá, mas vamos lá pegar. Enfim, tudo isso ainda é muito incerto, mas um detalhe é que nessa parte o One Piece ele é chamado de forma diferente do habitual. Ele é chamado de o incrível tesouro escondido que conecta as pessoas. Muito louco isso, né? Uma frase interessante. Deixe nos comentários as suas teorias quanto a isso. Parte 3 desse capítulo, no quartel-general da Marinha, a gente vê tanto o Akainu, o Kizaru e um novo personagem chamado Kuro-uma, conversando sobre o Reverie e as ações do Sabo e do Exército Revolucionário. Vamos por partes aqui. Primeiro, sobre esse novo personagem que é introduzido aqui, o Kuro-uma, que é o chefe da unidade de investigação criminal da Marinha. E o detalhe é que Kuro-uma significa cavalo preto ou cavalo negro, ou seja, ele segue o mesmo padrão dos almirantes, possuindo uma alcunha de um animal do zodíaco mais alguma cor, ou seja, cavalo preto, assim como macaco amarelo, cão vermelho, esse tipo de coisa. Gente do céu, calma, não significa que ele também é um almirante, isso porque a gente já tem vice-almirantes que também possuem esse mesmo tipo de alcunha de animal mais cor, que são os dois vice-almirantes que também ingressaram na Marinha através do alistamento mundial durante o time skip, que foi a Momosagi, a coelho rosa, e o Chaton, que é o porco marrom. Eles também possuem e eles também foram confirmados como vice-almirantes. Agora, se eles são vice-almirantes, pode muito bem ser o caso desse tal de Kuro-uma, apesar de não ter sido introduzido como um vice-almirante, o que não faria muito sentido, mas pode ainda ser o caso dele também ser um vice-almirante como esses dois. O que a gente sabe é que esses dois outros vice-almirantes, Coelho Rosa e Porco Marrom, eles disputaram o cargo de almirante, eles foram cotados para os cargos de almirante, só que eles perderam essas vagas para o Fujitora e para o Aramaki. Mas ainda assim, mesmo eles ainda sendo vice-almirantes, eles receberam essa alcunha, ou seja, isso dá um hype, mesmo que a gente não saiba quem deu essas alcunhas para eles, isso já dá um hype narrativo muito bom para esses personagens que possuem esse tipo de alcunha. É dito também que os revolucionários conseguiram resgatar o Bartolomeu Kuma. E galera, bom, também não quer dizer que eles derrotaram os almirantes. Agora, não dá pra defender também o bucha do Fujitora, coitado, mano, que vergonha, ele aparecendo depois com a faixinha na cabeça lá, enfaixadinho. Ai, tomei um tuco na cabeça aí de algum revolucionário e tive que enfaixar minha cabeça. Ou não, ou vai ver, ele só colocou aquela faixa na cabeça, tipo jogador de tênis, e começou a brincar de bola com os revolucionários. É o que eu mais acredito. Mas galera, agora que o Kuma foi resgatado, é certo que ele vai ter algum tipo de pendrive que vai reativar as memórias dele, que vai reativar a consciência dele. O Vegapunk, ele cedeu às vontades do Kuma de proteger o Sunny, o navio dos Chapéus de Palha, que o Vegapunk nunca teve uma proximidade, tipo, não, é muito importante pro Kuma, ou não, os Chapéus de Palha precisam ser protegidos, e o Vegapunk vai lá e concede essa última programação, onde o Kuma ele protegeu por 2 anos o navio dos Chapéus de Palha. Amigo, peraí, né? Com certeza vai ter ali o pendrive, o HD ali, ó, o backup do HD do Kuma para conseguir reativar a memória dele. Continuando, o Sabo é acusado de assassinar o Rei Cobra. É confirmado que o Rei Cobra ele foi morto e muito provavelmente não pelo Sabo, obviamente, ele só tá sendo acusado nos jornais. E todo mundo tá meio que motivado por conta disso. Eu entendo que o Sabo ele representa uma revolução, uma tirania do governo mundial e tal, mas a galera meio que tá celebrando ele ter assassinado um rei inocente.
Enfim, é certo que o Sabo ele não assassinou o Rei Cobra e muito provavelmente foi um assassinato a mando de Im-sama. Vamos relembrar lá no Reverie quando ela tá lá segurando cartazes, né? Do Barba Negra, do Luffy, da Shira Rocha e também da Vivi. Ela rasga ali alguns desses cartazes, mas o único que ela segura com um certo cuidado é o da Vivi, como se ela tivesse escolhido ela como um alvo. Por mais que parecesse que ela viria a ser morta naquele contexto, isso não significa que Im-sama precisaria ir atrás diretamente daquelas pessoas nos cartazes. Ela poderia ir atrás de pessoas que estivessem relacionadas àquelas pessoas e esse foi o caso. Além do mais, o Rei Cobra ele demonstrou intenção de questionar o governo mundial sobre a existência dos poneglyphs. Ele chegou lá com a pulguinha atrás da orelha. Ele já queria falar com o governo mundial sobre aquelas pedras desde a conversa que ele teve com a Nico Robin lá em Alabasta. E ele teve essa oportunidade, chegou lá querendo ali também, se unindo ao Rei Riku também, né? Cobrando ali a abolição do Shichibukai. Meu amigo, tá querendo coisa demais. Fica quieto aí pra parar de ter ideia. E é dito também que a Vivi, nesse momento, está desaparecida. Obviamente, ela foi pega pelo Sabo. E agora os dois estão juntos e a Vivi, com certeza, agora que ela vai ter que crescer, ela vai assumir o reino de Alabasta, ela com certeza vai entrar e participar da guerra final de One Piece também. Vai chamar a galera e muito provavelmente vai ter uma participação relevante nessa história, até porque, meu amigo, os Nefertari foram a única família dentre os 20 reinos que formaram originalmente o governo mundial que não aceitaram subir até Marijoa. Então sim, é um reino que tem muita importância histórica e eles precisam estar envolvidos diretamente nisso. Ainda sobre o Sabo, é dito que ele se tornou um herói para muita gente e agora ele é chamado de o Imperador das Chamas. E nesse momento é mostrado o que parece ser Logtown, onde é dito que sua popularidade se tornou maior que a do próprio Dragon, a ponto de estarem cultuando ele como se ele fosse um deus. Gente, a nova alcunha do Sabo é de Imperador das Chamas. Ele não possuía nenhuma alcunha até esse momento. Ele era chamado de Conselheiro do Exército Revolucionário, ele era chamado de número 2 do Exército Revolucionário. Muita gente até achava que a alcunha dele era de Garra do Dragão, mas esse nada mais era do que o nome da técnica que ele tinha, mas ele não tinha uma alcunha até esse momento e agora ele é chamado de Imperador das Chamas. Detalhe, galera, que o kanji usado para imperador nesse caso é diferente do kanji usado no título de Yonkou. Vou estar mostrando aí para vocês na imagem, mas isso anula alguma coisa? Não anula, gente. Essa é uma forma do Oda dizer para a gente que o Sabo ele não ficou para trás enquanto o Luffy crescia, enquanto o Luffy adquiria o título de Imperador. Por mais que o Luffy tenha se tornado um Yonkou, agora o Sabo ele tem um título que eu não diria que é necessariamente ou diretamente paralelo, mas que passa muito a impressão de que ele sim não foi deixado para trás pelo seu irmão mais novo. Ele também é chamado de virtualmente Imperador, o Imperador das Chamas. Agora, por que ele teria recebido essa alcunha de Imperador das Chamas? Tem que ter um motivo. A gente precisa lembrar que Imperador das Chamas é o nome da técnica mais poderosa que o Ace demonstrou na luta contra o Barba Negra. Era chamado de Entei, que significa Imperador das Chamas. Ou seja, pode muito bem ser que o Sabo ele tenha lançado um Entei na fucking Marijoa e os almirantes tenho que ter parado esse golpe. E nisso, meu amigo, todo mundo vendo, jornal noticiando isso, e caraca, ele lançou o Entei, Marijoa, todo mundo, pá, então tá feita a alcunha do Sabo, o cara vai ser chamado de Imperador das Chamas Entei. Então muito provavelmente foi através
disso, essa muito provavelmente foi a origem dessa alcunha para ele. E isso também explica aquela foto do Sabo estampada numa parede, num lugar onde estava todo mundo ali celebrando e a gente não fazia ideia de onde era, e talvez até fosse em Logtown, para fechar no contexto aqui, né? Enfim, tava lá a foto do Sabo, a mesma foto da sua recompensa, da única recompensa que a gente sabe que ele possui, mas estava lá estampada a imagem dele, e agora a gente entende o motivo é do povo estar motivado, de piratas e novos revolucionários estarem motivados a irem contra o governo mundial. Por enquanto, a gente ainda não tem uma nova recompensa para o Sabo, inclusive a imagem que é usada para ele ser noticiado nos jornais e inclusive para ser ali enaltecido como um novo deus, é a mesma foto da sua recompensa habitual de 602 milhões de berries. E como eu falei, segunda-feira, normalmente quando uma recompensa é atualizada, a sua foto do cartaz também é atualizada junto. Não é uma regra, assim como a gente viu, por exemplo, as recompensas do Luffy ficando ali, cara, 5 recompensas, ou se eu não me engano, 5 recompensas com a mesma foto do Luffy até ela finalmente mudar quando ele alcançou 1,5 bilhão de berries, mas normalmente as fotos elas mudam, então é importante ficar atento a esse detalhe. Outra coisa é que o Dragon é chamado de o Rebelde, provavelmente uma antiga alcunha que ele deveria possuir quando ele tinha, bom, se rebelado contra o governo, se rebelado contra o seu pai, porque, inclusive, um dos kanjis, onde ele é chamado de o Rebelde, significa filho traidor, ou seja, a gente finalmente começa a entender, vai finalmente começar a entender a relação do Dragon, agora que os revolucionários também estão em alta, né, do Dragon com o governo mundial e principalmente com o seu pai Garp. E para fechar, a cereja do bolo, meu amigo. Agora que o Akainu terminou de carimbar a papelada, o monstro vai sair da jaula. Ele diz, meu amigo, que vai acabar e vai contra-atacar todo mundo. Agora, meu amigo, é que a Marinha... Olha só, cara, que fechamento, gente. A gente vê o Shanks entrando na corrida pelo One Piece, a gente vê o Akainu começando a se mover e a ascensão do Sabo e, consequentemente, também do exército revolucionário. As forças estão ali surgindo, o Luffy também ali, novo imperador, os novos imperadores. A única, na verdade, as únicas duas coisas que faltam, a gente saber do Shichibukai e a gente saber também sobre o Barba Negra. É o homem que tá faltando aparecer nesse momento e é muito provável que a gente veja tanto o Shichibukai quanto o Barba Negra nos capítulos seguintes. Gente, tô muito animado e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu o vídeo até o final e ainda não for inscrito, aproveita pra se inscrever pra gente bater a meta de 600 mil inscritos e ativar o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que, meu amigo, vão continuar bombando aqui no canal. E aproveita também, ó, não esquece de adquirir a sua Magic Box, link na descrição.